A Selic acaba de ser cortada em 0,25 ponto percentual, indo de 14,75 para 14,5 nessa super quarta, em um momento de alta de inflação no mundo. E aí a minha pergunta é, você entende se esse corte fez sentido? E o principal, você entende como que isso vai afetar a sua carteira? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Então, se você se interessa por esse assunto, já deixa o like aqui no vídeo e se inscreve no canal para ajudar a gente a produzir mais conteúdos como esse. O Comitê de Política Monetária deu mais uma parada na famosa taxa Selic na reunião dessa semana. E aí algumas pessoas vieram perguntar pra gente se isso fazia sentido, sendo que a inflação voltou a acelerar nos últimos meses. Quando a gente consulta as opções de Copom, que são aqueles contratos de investidores que apostam em qual vai ser a decisão exata da taxa Selic, o resultado que a gente via durante essa semana era mais de 85% do mercado concordando nesse corte de 0,25. Então nesse vídeo eu vou te explicar três coisas muito importantes. Primeiro é a importância do comunicado do Copom, como o mercado vem precificando as expectativas para 2026 e talvez o mais importante é o que essa decisão muda no desempenho da sua carteira de renda fixa. Então já aproveita para se inscrever no canal da Finclass e bora pro vídeo. Quando o nosso Comitê de Política Monetária decide qual que vai ser a taxa Selic, ele também solta um comunicado curto explicando o porquê dessa decisão. E aí que tá o ponto. Se o resultado da reunião vem em linha com que as expectativas de mercado já vinham precificando, como a gente observou durante o ano de 2025 e 2026, então os investidores, eles focam muito mais em ler o comunicado e depois a ata, que é aquele documento divulgado na semana posterior à decisão divulgada. Então, além de sinalizar os pontos de atenção que o Banco Central considera, existe também o embasamento da decisão e a gente consegue ver como cada dirigente do Copom votou para saber se todos estão de acordo ou se tem alguém ali com visões muito diferentes do cenário. E aí esse é o primeiro ponto de atenção, até porque todos os dirigentes do Copom atualmente, eles foram indicados pelo governo atual para definir a taxa Selic e claro, o mercado fica bem em cima para ver se tem alguém votando a favor de um resultado que pode parecer, que pode beneficiar o governo atual justamente em um ano eleitoral, onde a pauta de juros altos deve ser bem presente. Também nesse documento, mais especificamente na parte de balanço de riscos e de horizonte relevante, é onde o mercado vai focar, porque é daí que deve sair a leitura sobre os próximos cortes de juros e o ritmo desses cortes. E se o Copom quisesse mudar o direcionamento do ciclo dos juros para uma alta, por exemplo, ele costuma dar dicas no comunicado das reuniões que antecedem essa mudança de postura. Então, em termos mais práticos aqui, apesar da Selic ser expressa no formato de uma taxa ao ano, ela na verdade é o nosso juro de curto prazo, mais especificamente juro de um dia útil, mas aí claro, o mercado considera que ela vai se manter estável a cada 45 dias até a próxima reunião do Copom. Mas o comunicado tem justamente esse poder de mexer com as expectativas dos juros para vencimentos mais para frente, para horizontes mais longos, como 2027, 2028, 2029. E é por isso que a curva de juros pode reagir de forma diferente do que você esperaria se você só olhar para a decisão da taxa isoladamente. Então, se o mercado entender que esse ritmo de queda da Selic é prudente, mesmo com uma alta da inflação nos próximos meses, ele reage de uma forma boa a esse corte. Se o Copom errar a mão e cortar demais a Selic, a inflação que a gente espera que fique alta ali por alguns meses, ela pode ficar alta por muito mais tempo. E aí isso faz com que as expectativas para a inflação vindas do mercado aumentem, assim também como consequência a expectativa para o nível da Selic futura que vai ser necessária para controlar justamente o IPCA. Vamos passar para um outro tópico bem importante, que é o relatório Focus. O relatório Focus é um documento que o Copom usa como base para tomar as suas decisões de política monetária. Ele é um relatório que o BC solta toda segunda-feira com a mediana de projeções de vários economistas de bancos e gestoras, porque eles esperam de inflação, de juros, de câmbio, de PIB, e funciona como um dos termômetros mais usados pelos analistas e os investidores para medir o humor do mercado. Então, olha o que vem rolando desde o começo do ano. Reparem que desde o começo de fevereiro, o mercado esperava uma taxa Selic para o final de 2026 em 12,25%. Aí, em um momento de euforia do mercado, essa projeção chegou a 12%, só que agora, com essa crise do petróleo, subiu para 13% a expectativa para o final de 2026 para a nossa taxa de juros. E aí a inflação ajuda a entender o porquê dessa mudança, porque a projeção de
de IPCA para 2026 no Focus está atualmente perto de 4,86%, que significa que ela ficaria muito acima do teto da meta de inflação, que atualmente é de 4,5%. Eu vou abrir um parênteses aqui para explicar que quem não lembra, né, ou quem não sabe, a meta atual de inflação do Banco Central é de 3%, mas você tem um limite de tolerância de 1,5 ponto para cima ou para baixo, fazendo esse teto chegar em 4,5%. E aí, falando ainda em índices de preços, a gente tem também o IGPM, que é um outro índice que mede a inflação, só que ele é mais sensível a câmbio e ao preço de commodities, que foi ainda mais afetado porque a projeção dele para o final do ano de 2026 saiu de 3,86% para 4,66%. Então, se eu fosse fazer um resumo aqui, diria que o mercado já estava dando a mensagem de que a inflação ela vai ser pior do que a gente esperava no comecinho do ano. Então, o Banco Central ele vai ter menos espaço para cortar os juros, mas a Selic ela realmente está num patamar tão elevado que ainda existe uma boa gordura para cortar. E aí o Copom hoje validou justamente essa leitura. Mas uma pergunta que fica é: por que, com todo esse risco de inflação, Edu, o Copom decidiu cortar a Selic? Quando o Copom decide cortar a taxa de juros, ele não está olhando exclusivamente a inflação de hoje, que é de curto prazo. Ele olha muito mais o que a gente considera como a inflação de médio a longo prazo, então 18, 24 meses, que inclusive é o período que o Banco Central chama de horizonte relevante, que atualmente está ali no final de 2027 em diante. Então, o comitê considera que a Selic de hoje, ela não tem um efeito tão eficaz a partir de amanhã, por exemplo, para combater a inflação, pensando numa perspectiva macroeconômica, né? Pensando no Brasil como um país gigante do jeito que é. Então, isso faz com que leve tempo para que a taxa de juros faça efeito mais pleno em cima da economia. E o mercado sabe que, a menos que as projeções de 2027 em diante comecem a piorar, o Copom tem ainda uma camada de juros para cortar. Então, isso traz uma certa segurança. Claro que a expectativa de inflação para esse horizonte é uma variável que depende muito do tempo em que o barril do petróleo ficar em um patamar muito alto, próximo dos $100 por barril. Inclusive, essa pauta do petróleo num patamar muito alto tem preocupado muitos investidores, porque o clima de incerteza acaba subindo, é um cenário mais inflacionário, e muita gente esperava que, globalmente, um cenário de aversão ao risco ia prejudicar o Brasil. E a gente vê bolsa batendo recordes históricos, a gente vê muita notícia falando de empresas do setor de petróleo aqui no Brasil tendo um desempenho mais positivo, e é aí que os assinantes da Finclass, eles saíram na frente, porque a gente fez a recomendação através do nosso analista, o Evandro, que é o nosso analista de equities. Ele fez a recomendação de Prio, que é uma empresa que está se beneficiando do petróleo num patamar muito elevado, e que inclusive se o petróleo voltar a cair, a Prio ainda tem um upside muito interessante para quem tem interesse em aproveitar essa alta do petróleo. Então, se você tem interesse em aproveitar e entender um pouco mais dessas recomendações que os nossos analistas fazem, aproveita que a gente está no período de aniversário da Finclass, onde as vagas do plano vitalício estão abertas com uma condição especial para esse aniversário, onde você assina uma vez e não se preocupa mais. Você não vai ter mensalidade, não vai ter renovação e não vai perder o acesso. Enquanto a Finclass existir, todo o conteúdo é seu, com 50% de desconto, por 12 parcelas de R$250 ou R$3.000 à vista. Então presta atenção, porque você vai pagar apenas uma vez e nunca mais enquanto existirmos. Aproveita e clica no link aqui da descrição ou no QR Code da tela. Agora vamos voltar para o vídeo. Então, toda essa análise do cenário, ela muda quando a gente considera que o petróleo está em alta, deveria ser negativo para o Brasil, mas como o Brasil ele exporta muito petróleo bruto e ele é um país que exporta muita commodity, com essa alta de preços, a gente tem uma quantidade maior de dólares entrando no Brasil, isso favorece o controle da cotação do dólar, que é o que a gente tem visto durante esse período de caos no mercado. O dólar tem se mantido patamar próximo dos R$5, que é muito contra-intuitivo. Por que que isso tem a ver com a Selic e com o Copom? Porque o Copom, se ele aumentar muito a taxa Selic, ele vai frear a inflação, mas no sentido de frear a inflação de demanda, que é quando a população precisa dar uma freada ali no consumo, justamente para que os preços não continuem subindo. Só que essa inflação que a gente está vendo hoje, ela é uma inflação de custo que vem por conta da alta da gasolina e dos combustíveis. Então, a Selic, ela não é a ferramenta mais eficaz para fazer esse tipo de controle. O Banco Central sabe disso e os investidores e os economistas também sabem disso. Por isso que existe um certo alívio de pensar que a Selic pode ser cortada nas próximas reuniões. Então, qual que é o pensamento do Banco Central quando ele olha tudo isso, sabendo que a Selic não é tão eficaz para controlar uma inflação
inflação de custo, ele pode pensar que se eu não demonstrar que eu vou lutar contra a inflação, mesmo que não seja a melhor ferramenta a nossa taxa de juros, pode acontecer um caso de uma desancoragem de expectativas, que é quando o mercado começa a falar, olha, o Copom não está conseguindo controlar a inflação, então a gente vai começar a pedir mais taxa na curva de juros, e isso acaba se tornando uma profecia autorrealizável. Mais juros são esperados no futuro e o Banco Central, para conseguir controlar a inflação, ele acaba subindo os juros futuramente. E aí, se a gente analisar o IPCA no relatório Focus, tinha uma projeção para o fim de 2026, os analistas, esperarem um IPCA de 3,91% no começo de março, e essa projeção subiu até 4,86%, enquanto as projeções para outros anos, como 2028, passaram de 3,50% para 3,60%, o que é ruim, mas ainda está longe de um limite da meta de 4,5%. Então, o mercado está vendo um risco inflacionário muito mais de curto prazo, impactando 2026, do que um cenário de inflação prolongada para 2027, 28, 29 e até se estendendo a prazos mais longos. E aí chegamos num ponto de atenção do nosso vídeo aqui. Agora que o resultado esperado para a Selic pelo mercado se concretizou, são 3 coisas que a gente precisa ficar no radar daqui para frente como investidores. O primeiro delas é o comunicado. Ele vai dar dicas do ritmo dos próximos cortes. Quanto mais duro for o tom contra a inflação e contra essa desancoragem, menor tende a ser o ritmo de queda da Selic, justamente para evitar essa desancoragem, mas em contrapartida pode agradar o mercado que não gosta de inflação descontrolada. Segundo ponto são as novas divulgações dos índices de preços, que podem mostrar o caminho da inflação, mas aqui a gente tem uma ressalva. Normalmente a inflação de custo ela vem de fora, então índices como o IGPM, eles dão um indício primeiro dessa inflação, e depois é normal ver os índices intermediários como o índice de preço ao produtor e o índice de preço ao atacado começando a subir, para depois o reflexo aparecer cheio no nosso IPCA. Mas como essa alta ela tem um aspecto bem particular, o que aconteceu é, por conta do petróleo ser usado em quase tudo na economia, então tudo que tem sido observado até agora no cenário é que a gente não precisaria esperar essa alta vir através desses índices como o IGPM e o IPP, porque dessa vez a inflação pegou um atalho nos combustíveis e já está aparecendo no nosso IPCA, na alta justamente do grupo de combustíveis, transportes, fretes também, alimentação dentro e fora de casa, a gente vem observando isso. E em terceiro ponto, o preço do petróleo normalizado, que é o que muito investidor está imaginando, porém, mesmo que o preço do petróleo volte para um patamar próximo de $60 por barril, ainda levaria um tempo para que isso fosse refletido na gasolina que chega aqui para a gente, mas seria com certeza um bom indicador para dar uma segurada nessas projeções do IPCA pelos investidores. E agora a gente vai falar sobre o impacto na sua carteira. Então, em resumo, a Selic foi para 14,50 como esperado, mas o pano de fundo é o que importa bastante. O ciclo de cortes que o mercado projetava em janeiro perdeu bastante força, e o Focus agora está com a Selic terminal em 13% para o final de 2026. Então, sendo bem direto, para a renda fixa, essa mudança de expectativas tem 3 grandes implicações. A primeira é nos pós-fixados. Então imagina se você tem um CDB indexado ao CDI ou o Tesouro Selic, eles são aqueles títulos que rendem, justamente um percentual dessa taxa de juros. Eles seguem como uma classe que a gente considera mais defensiva, porque de fato, se a Selic cair para patamares mais elevados por mais tempo, isso acaba na margem sendo melhor para essa turma, num cenário onde o corte de juros vai ser tão forte quanto o que era esperado no começo do ano. Então pode parecer um pouco de um paradoxo que a Selic caia e que isso seja bom para o seu investimento pós-fixado, mas isso significa que a rentabilidade não caiu tanto quando a taxa Selic passou de 14,75% para 14,5%, ao invés do que o mercado esperava de 14,25%. O outro grupo de ativos impactados pela Selic são os ativos indexados à inflação, então eles sofrem com uma desancoragem dessas expectativas da inflação, que pode resultar em uma marcação ao mercado mais negativa no curto prazo, dependendo se o prazo de vencimento desse título for mais curto ou mais longo. Lembrando que você levando eles até o vencimento, você tem aquela rentabilidade, você não perde dinheiro. Então esse é o tipo de indexador que eu mais gosto, pessoalmente falando, se a gente olhar em curto prazo, de até 3, 4 anos, justamente porque ele vai te dar essa proteção contra uma eventual piora do cenário, e ele acaba sendo muito interessante, já que a gente não sabe se a inflação real de 2026 foi bem precificada pelo mercado em 4,86% para 2026. E por último, os pré-fixados, que apesar de ser aquele indexador que parece ser o mais fácil de se comparar, na verdade ele não é tão intuitivo assim, porque
porque você não pode simplesmente pegar um título pré-fixado de 1 ano, outro de 5 anos e comparar com a taxa Selic ou com o CDI atual, porque se você fizer isso, você vai estar comparando o juro de curto prazo, que é aquele que o Copom define através da Selic, que acaba sendo espelhado no CDI, e provavelmente você vai ver títulos pré-fixados de 1 até 5 anos com taxas menores do que essa definida pelo Copom. Por quê? Porque o mercado já espera uma redução dos juros, mas a questão é que ninguém tem segurança para cravar na pedra qual que vai ser esse ritmo de queda. Então qualquer reprecificação pode fazer com que você tenha menos rentabilidade do que seria possível através de um pós-fixado ou de um indexado à inflação. Então é isso, essa foi a leitura técnica dessa decisão do Copom e como que isso impacta a classe de renda fixa. Lembrando que cada estrutura de produto tem o seu papel numa carteira diversificada e o ponto é que o cenário base ele mudou bastante, mas os assinantes da Finclass foram bem direcionados, não só na renda fixa, como também em outras classes, como a classe de ações, fundos imobiliários, alternativos e os fundos de investimento, e claro, com bastante foco no longo prazo e também em bons ativos. Então, se você quer ter esse acompanhamento mais de perto de analistas com vários cursos, carteiras recomendadas, eu reforço aqui o nosso convite para o aniversário da Finclass, onde você vai ter acesso no link na descrição ou então através do QR Code, onde você consegue assinar a Finclass e investir com informação que faz o seu patrimônio crescer de verdade. Agora comenta aqui o que você achou dessa decisão do Copom, o que você faria se você tivesse uma cadeira ali no Copom para decidir a taxa Selic. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!